Olá, acadêmicos! Vamos dar início a mais uma aula de Filosofia da Educação. De maneira geral, não atentamos muito para o fato de que a educação formal passou por um processo histórico de institucionalização, sendo por interesses múltiplos agregadas visões e concepções pedagógicas que precisam não apenas ser entendidas, como também problematizadas. Vamos tentar fazer isso na aula de hoje, ao analisarmos alguns aspectos de como os romanos entenderam a educação e por quais caminhos começaram a levá-la. A junção dos pressupostos filosóficos gregos à estruturação pedagógica num sentido mais formal, empreendida paulatinamente pelos romanos, fornece uma esteira conceitual pela qual a educação e seus compromissos pedagógicos, seja com a formação do cidadão universal, seja com a composição pessoal de qualificação para os cargos públicos, vão caminhar. O historiador francês Fustel de Coulanges apresenta uma interessante visão sobre a história do mundo greco-romano, explicando também como as instituições como casamento, religião e crenças se desenvolveram em sociedades antigas. É um clássico da literatura mundial e também fundamental, obrigatório para educadores. A influência grega chega então aos romanos, que, apropriando-se de suas contribuições culturais, dão a estas uma identidade própria. A pedagogia assume um caráter importante em Roma e começa a ditar os rumos a partir dos quais a formação do cidadão romano deve seguir. Entretanto, isso não se dá facilmente. Na Roma antiga, pelo menos até o século V, ainda perdurava fortemente o conceito de poder pleno dos pais sobre os filhos em todos os aspectos da vida, da educação à própria existência. O pai tem o poder, inclusive, de matar os filhos anormais se quiser, de prendê-los, de flagelá-los, de condená-los a trabalhos agrícolas forçados, vender ou matar os filhos rebeldes. Esse tipo de coisa, para nós, é completamente diferente, estranho. Né? Chegamos até a imaginar, meu Deus, como é que isso é possível? Mas é importante nós entendermos, se quisermos entender a mudança operada em Roma, a importância que era a família tendo como os pais os seus líderes máximos. Quando o filho começou a entender, ele mesmo o instruiu nas letras, embora tivesse um servo chamado Quilon, que era excelente gramático e preceptor de muitas outras crianças. Não achava de fato oportuno, como ele mesmo escreve, que seu filho fosse repreendido ou recebesse puxadas de orelhas por parte de um servo, por ser muito lento na aprendizagem, ou que seu filho tivesse de agradecer a um servo por ter recebido uma instrução de tamanha importância. Queria, portanto, ser ele mesmo a instruí-lo nas letras, a ensinar-lhes as leis e a treiná-lo nos exercícios físicos. Esta é uma citação de Plutarco, que escreveu a biografia de personagens ilustres, onde cita um exemplo interessante de um cidadão romano chamado Pócio Catão. Veja que ele mesmo quer ensinar o seu filho, pois reconhece ser essa uma tarefa que não poderia delegar. A visão romana foi aos poucos emprestando à educação a formalização de um percurso pedagógico que tem na retórica, na oratória, o seu ponto orientador. Profundamente influenciado pelo estoicismo, uma corrente filosófica grega, esse caminho pedagógico solidificou paulatinamente um currículo de cunho erudito, que agregava como saberes integrados o ensino de gramática, de lógica, de retórica, de música, geometria, aritmética, medicina e arquitetura. Entretanto, há de se notar que em Roma dois aspectos interessantes são desenvolvidos, ou pelo menos levados em conta, quase como uma necessidade pedagógica: o uso de técnicas de ensino e compreensões de processos psicológicos na aprendizagem. Vejam, os romanos não apenas entenderam a necessidade de começar a dar uma forma àquilo que se estudava,
diferenciando-se dos gregos com aquela formação integral, né? A ideia da arete, da virtude, do ser humano preparado para a guerra, para a poesia, para todas as outras áreas, os romanos começam a entender a necessidade de uma especialização maior em áreas como geometria, como aritmética, como matemática, e não apenas nisso, mas também incorporando até os ideais gregos, né, talvez influenciados por obras poéticas, né, os grandes teatros gregos, começaram também a incentivar, e talvez pelo seu próprio entendimento de como se deve dar a república, eles começaram a entender a necessidade de treinar muito bem as pessoas para falarem, né? A como eles deveriam falar, como os alunos deveriam falar. Isso é a ideia da retórica, da oratória. O papel do professor na Roma antiga vai mudando aos poucos. É importante notar que, além da área em que ele é especialista, deve buscar agregar outros conhecimentos importantes. Os romanos traduziram a paideia grega como humanitas e lhe empregaram o significado de uma cultura geral que deveria transcender os interesses locais e nacionais. O programa da Humanitas obedecia ao seguinte percurso de ensino e aprendizagem. Primeiro, ditado de um fragmento do texto, a título de exercício ortográfico, ou seja, o aluno ia aprender um determinado texto, ia escrever para melhorar a sua escrita. Depois, memorização do fragmento, ou seja, ele não apenas treinava a escrita, mas ele memorizava aquilo que ele estava escrevendo. Tradução do verso em prosa e vice-versa, ou seja, ele tinha que estar tanto versado em poesia, como também em prosa. Isso ajudava o cérebro. Por isso que nós falamos anteriormente no investimento romano em processos psicológicos da aprendizagem. A expressão de uma mesma ideia em diversas construções, essa ideia de transformar verso em prosa e vice-versa. E depois análise das palavras e frases. Daí vem muito aquela ideia de etimologia, de conhecimento de onde vêm as palavras, do que pode ser deduzido, do que pode ser construído. E, finalmente, a composição literária. Dois outros aspectos são também relevantes do ponto de vista formal para os romanos. O primeiro deles tem a ver com o investimento público na contratação de docentes e na manutenção de seus salários. Os romanos fizeram isso. Começaram a trazer para a esfera pública a pedagogia, o ensino, a educação. Embora, a princípio, isso tenha sido restrito aos professores estrangeiros, sobretudo os gregos, romanos precisavam trazer esse investimento, já que os gregos eram ótimos nisso, demonstrava a visão que o imperador Augusto queria implantar em Roma e que Marco Aurélio estava fazendo o mesmo quando tomava conta da Grécia. O outro aspecto diz respeito à Universidade de Constantinopla em 27 de fevereiro do ano de 425, que é considerado por muitos pesquisadores a primeira universidade do mundo, contrastando com a informação de que a Universidade de Bolonha, na Idade Média, teria sido a primeira. Então vejam bem, os romanos se conscientizaram da importância de trazer para a esfera pública a educação. E começaram a fazer investimentos importantíssimos, não apenas trazendo os melhores professores gregos, assumindo a tarefa de manutenção deles, do seu salário, como também entendendo que era fundamental a construção de espaços públicos para que essa educação pudesse ser dada da melhor maneira possível, como é o exemplo de Constantinopla que eu acabei de falar para vocês. Essa citação interessante do historiador Henri Irénée Marot nos mostra como os romanos, pouco a pouco, vão institucionalizando a educação e emprestando a ela uma característica importante. Educação deve ser preocupação pública. Essa preocupação com a estruturação do ensino formal e consequente responsabilização do Império Romano, paulatinamente, como parte de um projeto político, ultrapassa as fronteiras do espaço escolar para a vida administrativa na sociedade.
ao conferir os altos postos, cargos, àqueles que possuíam curso superior. Não eram vãs as promessas ou ilusórias esperanças. A praxe do governo imperial mostra que, salvo exceções, os postos elevados da administração são normalmente reservados aos alunos de ensino superior. Olha que coisa interessante. Os romanos investiram na formação docente, né, em trazer professores de fora, treinando os seus alunos, capacitando-os, oferecendo a eles o espaço público, tentando melhorar a cada instante, a cada momento, como também começaram a valorizar a educação ao trazer para o serviço público aqueles que tinham formação. Então vejam como muitos anos antes, né, do nosso tempo, a gente dá briga por isso, para que os nossos espaços sejam preenchidos por pessoas que tenham se dedicado ao aprendizado, não necessariamente à educação mercantilista, ao diploma pelo diploma, né, mas ao conhecimento. E os romanos conseguem antecipar isso, né, já colocando em cargos públicos importantes alunos, pessoas que eram formadas, que tinham conhecimento. Isso é um grande salto na educação. Esperamos que isso venha a continuar, né, nessa caminhada futura. Será que foi assim? As crianças romanas se faziam acompanhar à escola por um escravo, designado, segundo a terminologia grega, por pedagogos. Este poderia, em determinadas circunstâncias, ascender ao papel de explicador ou até mesmo de mentor, arcando assim com a educação moral das crianças. O pedagogos conduzia o seu pequeno senhor à escola e aí permanecia até o final da lição. Bom, nós sabemos que esse é o nosso grande desafio. Fazer com que os professores sejam valorizados, que os nossos alunos sejam valorizados. Por isso que é importante frisarmos a contribuição dos romanos. Na aula de hoje, nós vimos como é importante que o educador entenda que a apropriação pela educação pelo poder público é um reconhecimento de sua imensa força de socialização. O olhar atento de um educador, que é crítico de seu tempo, deve ser capaz de perceber as mudanças significativas de paradigmas, de modelos mentais. Por exemplo, ao mesmo tempo, embora o poder público assuma como um dos seus pressupostos a visão de formação do cidadão, essa apropriação, se não for uma visão de conhecimento, se for cooptada por interesses políticos e ideológicos, como verificado posteriormente na Idade Média, pode se tornar um instrumento de opressão e exclusão. Portanto, é fundamental que o educador sempre se faça a seguinte pergunta, seguindo por este modelo: com estes pressupostos, a educação possibilitará o aparecimento de que tipo de indivíduo? Que sociedade poderá ser forjada a partir de certos compromissos ideológicos? É fundamental que o professor, que o aluno, que o educador esteja consciente disso. Quando os romanos investiram na educação, deram um salto, procuraram institucionalizá-la, trazer uma série de contribuições, isso foi muito importante, não fizeram todo o trabalho, que era o de fazer uma análise crítica também, se esse conhecimento, se esse investimento for apropriado, né, por uma visão política e ideológica, será que ele pode sair do rumo que nós esperamos para a educação? Esse é o tema da nossa próxima aula. E eu gostaria de vê-los e vê-las, né, nesse ambiente, nessa caminhada, pensando de forma crítica e preparados para saber o que nos aguarda.